Olá, passando aqui novamente para a gente fazer uma reflexão sobre o tema que eu escolhi para a tarde de hoje, que chama Seus problemas não me pertencem. Se a gente for parar para pensar sobre essa frase no primeiro momento, a gente pode pensar que nós somos egoístas, que os problemas alheios não nos interessam, que nós não nos preocupamos com os problemas alheios, exceção dos nossos. Só que nem sempre o que parece é. E se a gente for parar para pensar, analisando essa frase, quando a gente diz que seus problemas não me pertencem, eu acredito que a gente pode se voltar mais no sentido de que nós podemos e devemos ajudar aqueles que nos procuram, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que nos buscam de nós uma ajuda, um ombro amigo, um auxílio. Isso é muito importante. Então, é importante que a gente ajude, mas quando nós passamos a nos envolver emocionalmente com um problema alheio, nós já estamos deixando que aquele problema tome conta de nós, afete o nosso emocional. Eu me lembro que há muitos anos atrás, não vou nem dizer quanto, que faz bastante tempo, quando eu comecei a minha trajetória na busca do autoconhecimento, eu queria e sempre quis muito ajudar as pessoas de alguma forma. E eu me lembro que eu fui fazer um trabalho voluntário. Na época, eu vivenciava muito o catolicismo e eu ia com esse padre no hospital. Na época era o hospital universitário. Ele ia dar a extrema-unção e eu ia ajudar, ou seja, eu ia auxiliar, passando junto com o padre, de quarto em quarto, ele fazendo as pregações dele, eu tentando confortar de alguma forma aqueles doentes, aquelas pessoas que estavam ali passando por muitos sérios problemas, alguns em vias de desencarnar na UTI. Então, isso era uma coisa que de alguma forma me deixava feliz, porque era uma forma de eu poder também estar contribuindo, auxiliando aquelas pessoas. Só que talvez por eu na época não ter maturidade espiritual ou emocional suficiente, eu saía de lá muito abalada, muito abalada. Muitas vezes chegava a chorar, muitas vezes eu ficava quase que depressiva, né? Pensando que aquelas pessoas não mereciam estar naquela situação, que talvez tenha feito muito pouca coisa. Então, a conclusão que eu chego e onde eu quero chegar com essa minha história, pequena história, é que quando a gente tenta ajudar as pessoas, a gente tem que tentar ajudar as pessoas, mas a gente não pode se deixar envolver pelo problema dela, pela doença dela, pela situação dela, ou seja, ficarmos penalizados, né? Entrarmos na sintonia da depressão, do choro, da tristeza, da angústia, porque assim nós não vamos conseguir ajudar ninguém e vamos mais ainda também nos prejudicar. É a mesma história quando alguém está se afogando num rio, eu estou passando e vou tentar ajudar aquela pessoa, salvar aquela pessoa. E aí, num primeiro momento, num primeiro ímpeto, o que eu vou fazer? Eu vou me jogar naquele rio, vou tentar ajudar as pessoas. Mas se eu não souber nadar, com certeza eu vou sucumbir, vou morrer afogado. E aí não vai morrer só uma pessoa, de repente vai morrer duas, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência, que nós só conseguimos ajudar, principalmente quando também nós nos ajudamos a compreender, a entender que o outro está naquele processo, está naquela situação, mas o que nós podemos fazer é apoiá-lo, né? Dar um conselho, dar uma orientação, dar o nosso ombro,
Muitas vezes o nosso ombro é a gente o quê? Acolher aquela pessoa, escutar o seu desabafo, escutar a sua tristeza, a sua decepção, apenas ouvir. Ao ouvirmos, já estamos fazendo a nossa parte. E isso fazendo de uma forma distanciada. Somente assim nós poderemos ajudar. Porque imagina se eu estou tentando ajudar uma pessoa que está com um problema sério de saúde, que está lá muito mal, em sofrimento, no enorme sofrimento, né? E reclamando da vida, né? Triste, angustiada, com dores. Imagine se eu estou ali e começo também a entrar naquela sintonia dela, lembrando das minhas dores, lembrando dos meus processos, falando que eu também sofro, que coisa horrível que aquela pessoa está passando, que isso não era justo, que Deus não é justo. Então imaginem só se eu faço esse tipo de comentário, se eu entro nessa vibração. Com certeza eu vou deixar a pessoa pior do que ela está e vou ficar também pior. Então não ajudou nada. Então o que eu preciso? Eu preciso simplesmente acolher aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, acolher de forma distanciada. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de percepção. E também outra coisa importante, né? Nós só conseguimos ajudar alguém, uma pessoa que está num problema, que está numa situação difícil, quando de alguma forma nós também nos ajudamos. E o que é nós nos ajudarmos? É também nós buscarmos ferramentas para que a gente possa ajudar o outro. Ou seja, quais são as ferramentas que eu posso buscar hoje para auxiliar o próximo? Ser uma pessoa mais segura de mim, ter autoconfiança, ter um conhecimento básico, né, a nível de compreensão do sofrimento alheio, ter um conhecimento básico das palavras certas na hora certa que eu posso dar para aquela pessoa, desse acolhimento. E estar, de alguma forma, também vivenciando o processo do autoconhecimento. Porque quando nós vivenciamos o processo do autoconhecimento, nós estamos, de alguma forma, aprendendo também sobre nós mesmos. E ao aprendermos sobre nós mesmos, vamos conseguir ensinar o outro, a fazer o outro também aprender. Então é muito interessante isso. Quando a gente às vezes está numa situação de disputa, de briga, esse é outro assunto que eu também gostaria de falar, né? Às vezes as pessoas discutem, familiares, filhos, entram em embates, entre brigas. É muito importante também a gente aprender a silenciar. Essa é uma outra coisa muito importante também que eu aprendi nesses longos anos da minha vida. Aprender a calar, aprender a observar, aprender a ficar quieta. Quando alguém tenta te ferir, quando alguém tenta te magoar, quando alguém tenta te puxar o tapete. É muito comum, né? É muito usual a gente bater de frente com o outro. A pessoa diz uma, tu diz duas, e a briga, aí começa uma discussão acalorada, muitas vezes levando a situações piores, às vezes de violências físicas. E muitas vezes as pessoas se dão conta lá na frente de que elas estão discutindo e nem sabem mais qual era o real motivo. Porque uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. E aí tem uma historinha muito interessante que eu gostaria só de comentar, acho que já num dos outros nossos encontros eu já comentei, né? Que é sobre a história, né? A história dos patos, né? É uma historinha bem interessante, né? Que nos faz ver, deixa eu só pegar aqui, que nos faz ver como a gente se deixa enredar por situações que nos desequilibram, que nos levam
a ficarmos totalmente fora do controle, né? Para não dizer fora da casinha, né? Então, essa história do pato é de um autor americano, Edgar Tolle, do livro O Poder do Agora. É um livro bem interessante. Foi um dos primeiros livros que eu li de autoajuda, muitos anos atrás. E eu acho que cabe bem nesse momento para fechar o nosso pequeno encontro de hoje. E diz assim: 2 patos, depois de um confronto que nunca demora muito, separam-se afastando-se em direções opostas. Imagine um lago calmo, tranquilo, né, com vários patinhos lá, e 2 patos estão ali próximos um do outro, né? E aí quando eles estão diante de um confronto, né, que nunca demora muito, se vocês forem ver, o que acontece quando há um confronto, né? Cada um deles bate as asas vigorosamente, algumas vezes liberando o quê? O excesso de energia acumulada durante a luta. Então eles vão, se picam, se debatem, e aí de repente, em segundos, aquilo cessa, e aí o lago fica em paz, né? Fica tranquilo, como se nada tivesse acontecido, né? E aí, esse autor é muito interessante, que ele diz o seguinte, né? Se o pato tivesse a mente do ser humano, ele conservaria ainda viva na sua mente a luta. Principalmente através de um pensamento, ou de vários pensamentos, né? Ele estaria, de alguma forma, contando uma história para si mesmo. Então, se o pato tivesse a mente do ser humano, ele com certeza estaria dizendo para si mesmo, né? Eu não acredito no que ele acabou de fazer comigo. Que pato mais sem vergonha. Nunca mais eu vou confiar nele. Olha só o que ele me fez. Da próxima vez, ele vai fazer a mesma coisa, só para me irritar. Tenho certeza de que já está tramando alguma coisa. Vou ensinar a ele uma lição de que não vai se esquecer. Então, o ser humano vive contando histórias e mais histórias para si mesmo. Às vezes, um fato que aconteceu há 5 dias atrás, há um mês atrás, ainda fica ali na nossa mente, sendo remoído, sendo recontado. E aí, muitas vezes, perdemos o sono, ficamos desequilibrados, ficamos tristes, ficamos para baixo, porque ainda estamos com aquela história na nossa mente. E fica uma coisa que às vezes perdura até anos. Tá? Então, dessa forma, a mente cria histórias uma atrás da outra e continua pensando e continua falando sobre elas durante dias, meses ou anos. No que diz respeito ao corpo, a luta continua. E a energia que a mente produz em resposta a todos esses pensamentos, são as emoções, que por sua vez suscitam mais pensamentos. Então, emoções vêm aos turbilhões, né? Emoção da ira, da raiva, de querer se vingar, da irritação, enfim. E isso vai suscitar o quê? Mais e mais pensamentos. E a historinha vai crescendo, 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 crescendo. E muitas vezes aquela história cresceu tanto que ela já deixou a sua parte original, a sua parte original de fato, meia para o lado, porque ela já se transformou, já se transfigurou. Então, nós podemos imaginar o quanto a vida do pato se tornaria problemática se a mente dele fosse humana. E assim, se nós pararmos para ver, na própria natureza, entre os animais, é bastante comum, né, haver esses embates, e daqui a pouco tá tudo normal, como os cães, às vezes, os cachorros, que se bicam, em que um às vezes morde o outro, que se avançam, né? Estamos às vezes passeando com um cachorro na rua e tem outro cachorro do lado da rua, daí há um confronto muito momentâneo, instantâneo, vamos dizer assim, né? E aí daqui a pouco tudo passou. O cachorro com certeza não vai ficar lembrando, ai, ele me olhou atravessado, né?
Ou, ai, não fui com a cara dele, né? Não vai ficar pensando nisso, né? Porque cachorro não pensa, né? Então, nenhuma situação, né? Bom, daí podemos imaginar, então, quanto a vida do pato, do cachorro e tantos outros animais se tornaria problemática se a mente dele fosse humana. Todavia, é assim que as pessoas vivem na maior parte do tempo, entre o passado, o presente e o futuro. Então, nós temos um fato acontecido aqui no presente que suscitou várias situações. No passado, a gente relembrando outras situações paralelas, que muitas vezes a gente traz da memória para agregar e congregar o que aconteceu. E do futuro, né? Com relação a, eu vou me vingar, ele vai ver só o que eu vou fazer, enfim, né? Então, o que acontece é o seguinte, né? Nenhuma situação, nenhum acontecimento se tornaria verdade se a gente tivesse a capacidade, né, de parar de contar essas historinhas para nós mesmos. A mente, o eu e a minha história, complementa o autor, criado pela própria mente, se encarregam de dar continuidade ao processo. Então, nenhuma situação, nenhum acontecimento jamais termina de verdade, porque a mente, o eu, a minha história, a história que eu contei para mim mesma, que eu estou remoendo, criado pela minha própria mente, se encarrega de dar continuidade a todo esse processo, aumentando, fazendo isso tudo se tornar um gigante dentro de nós mesmos. Então, se a gente for parar para pensar sobre qual é a lição do pato? Qual é a lição do pato que a gente pode trazer para a nossa vida dia a dia, da nossa vida presente? Para nós aprendermos algo sobre esse pato, sobre esses patos, né? Imagine que nós, seres humanos, precisamos aprender com os animais, precisamos aprender com a natureza, porque ainda somos muito intempestivos, somos muito impulsivos, enfim. Então, qual é a lição do pato? A lição do pato é a seguinte: bata suas asas, isto é, deixa a história para lá. Retorne para o único momento importante, o único lugar importante, o momento presente. Se a gente tivesse essa capacidade, né, diante de um embate, diante de uma discussão, diante de uma agressão, né, que a gente sofreu, ou qualquer situação que tenha tido, uma situação de agressividade, de dor, de problema, de qualquer tipo e ordem, né, se a gente tivesse essa capacidade de simplesmente estar ali, naquele momento presente em que ocorreu a situação, e bater as nossas asas e pensar, vou deixar isso para lá porque isso já está lá no passado, isso já passou. Eu ficar remoendo, ficar contando historinha para mim mesmo, não vai agregar nada, não vai acrescentar nada. Exceção se eu vou, de repente, até pensar no fato, pensar no acontecimento, tentando ressignificar, tentando ver e visualizar o que eu aprendi ou o que eu posso aprender com aquela situação, mas depois realmente bater as asas e deixar para lá. Porque voltar para trás não vai adiantar nada, vai só nos deixar pior. E voltar para frente, ir para frente também não adianta, porque a gente não tem o controle do que será amanhã. Então, o importante é isso, a gente viver cada vez mais e com cada vez mais intensidade o nosso momento presente. Porque o nosso momento presente é tudo o que a gente tem. E a gente tem que focar nisso aí. E perder esse hábito, né, que na verdade às vezes vira um hábito, né, de a gente ficar ali resmungando, né, pensando, gastando energia, gastando fosfato, gastando o nosso tempo, perdendo nosso equilíbrio, muitas vezes perdendo a nossa noite de sono,
em função, em detrimento de quê? De nada, porque não vai, o nosso remoer não vai adiantar nada, vai somente nos prejudicar. Então, que possamos cada vez mais olhar para o nosso presente com gratidão e com a certeza de que nós podemos fazer a diferença, que nós podemos estar sempre aprendendo a cada momento com Ele. Tá bom, gente? Era essa a mensagem que eu tinha de hoje. Um grande abraço. Fiquem com Deus.